Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Nós iniciamos na última quarta-feira a exposição da terceira carta de João. E nesse início nós fizemos uma introdução na qual nós consideramos a relação dessa epístola com a história da redenção, ou seja, criação, queda, redenção e consumação. Além disso, nós abordamos algumas questões preliminares acerca do contexto e propósito de terceira João. E nós vimos que essa é uma carta muito pessoal, bastante pessoal, a mais pessoal do Novo Testamento. A única carta do Novo Testamento escrita de um único indivíduo para um único indivíduo. Se você pensou em Filemon ou 2 João, não é uma carta escrita de um único indivíduo para um único indivíduo. E se você quiser um esboço de 3 João, lembre-se que essa carta é frequentemente intitulada como um conto de 3 homens, porque há uma divisão natural aqui nessa carta que sublinha o exemplo de 3 indivíduos: Gaio, Diótrefes e Demétrio. Gaio e Demétrio são destacados como um bom exemplo e Diótrefes um péssimo exemplo. Alguns têm tentado fatiar em mais ou menos divisões essa epístola aqui, mas me parece que, se o texto apresenta uma divisão natural em 3 partes principais, nós não devemos forçar uma divisão artificial e mecânica. Então eu dou-me por satisfeito em expor essa carta com base nessa tripla divisão, nesses 3 exemplos relativos à vida cristã. E nessa noite nós vamos observar o exemplo de Gaio, um bom exemplo de fidelidade e amor à verdade. Leiamos então os primeiros 8 versículos de 3 João. 3 João, do verso 1 ao 8, diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Verso 5. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada, por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Vamos orar ao Senhor, pedindo a graça dele para as nossas necessidades nesse momento. Senhor Deus, as nossas vidas estão diante de Ti nesse momento. Nós reconhecemos que precisamos do Senhor para que não estejamos em uma condição desagradável a Ti, ó Deus. Queremos conectar as nossas vidas com a verdade e agrupar o amor à verdade. Sob o exemplo de Gaio, dirige-nos nessa noite. Ajuda-me a comunicar a Tua palavra e meus irmãos a recebê-la humildemente como palavra de Deus. Abre os nossos olhos para enxergarmos o exemplo que o Senhor colocou diante de nós, a fim de que nós possamos imitá-lo e agradar ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Ao contrário do nosso costume moderno de colocar o nome do autor no final da carta, João abre essa epístola aqui identificando-se, intitulando-se como o presbítero. A palavra traduzida aqui como o presbítero significa literalmente ancião. Nós já vimos algo disso na 2ª carta de João, e é assim que traduz Almeida Revista e Corrigida. Mas esse termo aqui fala não apenas da idade de João,
embora de fato ele fosse um idoso quando ele escreveu esta carta aqui, 3 João. Quando João identifica-se como o presbítero ou o ancião, ele está apontando para a sua função de supervisão espiritual, para o seu ofício. O termo ancião enfatiza a figura do líder como um modelo de maturidade, um homem respeitado por sua idade, por sua sabedoria, sobriedade, moderação, equilíbrio, verdade marcando a sua vida. Contudo, João, como último apóstolo vivo no final do primeiro século, não era apenas um ancião dentre outros, mas o ancião, a figura mais respeitada e mais reverenciada da igreja, o mais ilustre de todos os presbíteros, cuja autoridade se estendeu para todas as igrejas da Ásia Menor. E no exercício de sua autoridade e supervisão em relação às igrejas, sob a sua jurisdição espiritual, João endereçou a terceira e última das suas epístolas a um crente chamado Gaio, para encorajá-lo a continuar hospedando missionários que traziam a verdade, apesar da oposição de um líder sectário chamado Diótrefes, que se recusava a recebê-los e proibiam os que queriam fazê-lo. E quem é o homem a quem João endereçou a sua terceira epístola? O nome Gaio é naturalmente derivado do latim Gaius, que em português é Caio. Era um nome muito comum na sociedade greco-romana, tanto quanto o nome Francisco é no Brasil hoje. Existiam vários Gaios na época do Novo Testamento. Nós temos outros 3 indivíduos identificados pelas Escrituras cujo prenome é Gaio. O primeiro é o Gaio da Macedônia, a quem Lucas, o autor do livro de Atos, identifica como sendo um companheiro de viagem missionária de Paulo. Você pode ler isso lá em Atos 19, 29, você vai acompanhando aí na sua Bíblia. Vamos ver juntos esses textos. Atos 19, 29. Atos capítulo 19, versículo 29. Diz assim: foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. E nesse contexto aqui, está envolvendo a conversão em massa que houve na cidade de Éfeso, sob o ministério de Paulo, que causou essa oposição aqui, na qual Gaio foi uma das pessoas que a turba ali daquela cidade arrastou para o teatro. O segundo é o Gaio de Derbe, a quem Lucas diferencia do Gaio da Macedônia ao indicar a região em que ele vivia, quando ele faz uma lista de quem acompanhou Paulo em sua viagem missionária para a Ásia. Lemos em Atos 20, 24, você passa uma página aí e vê Atos capítulo 20, verso 24. Eu tenho quase certeza que eu coloquei essa referência inexata aqui. Tenho quase certeza. Mas eu vou ler aqui o texto. Acompanharam-no até a Ásia, Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Eu tenho quase certeza que essa referência está errada, porque Atos 20, 24 é aquele texto que diz que Paulo não considera a vida dele em nada preciosa. É o versículo 4, pastor? Atos 20, verso 4. Pronto, pastor André me ajudou aí. O terceiro é o Gaio de Corinto, na casa de quem Paulo estava hospedado em Corinto, quando escreveu a carta aos Romanos. Veja Romanos 16, 23. Romanos capítulo 16, versículo 23. Apenas a primeira parte diz assim: saúda-vos Gaio, meu hospedeiro e de toda a igreja. E este Gaio aqui de Corinto foi batizado por Paulo. Nós sabemos disso porque está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 14. 1 Coríntios capítulo 1, verso 14. 1 Coríntios 1, 14 diz assim: dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio. E alguns comentadores bíblicos, meus irmãos, têm tentado relacionar o Gaio de 3 João
com um dos 3 indivíduos de prenome Gaio mencionados nas Escrituras, especialmente com Gaio de Corinto, cujo caráter hospitaleiro assemelha-se mais ao do Gaio de 3ª João. Mas, em meu juízo, é melhor admitir que não é possível identificar o Gaio de 3ª João com nenhum deles, visto que Gaio era um nome bastante comum no Império Romano, no final do 1º século. Eu me contento em considerar que o Novo Testamento faz referência a 4 indivíduos com este nome, se considerarmos que Gaio de 3ª João é o 4º. 4 indivíduos de prenome Gaio diferentes são mencionados nas Escrituras. Nós sabemos, porém, que o Gaio a quem João escreve é evidentemente um membro proeminente e numa posição de responsabilidade em uma das igrejas locais da Ásia Menor, porque ele e não outros estava hospedando evangelistas e missionários. Além disso, nós sabemos que João o conhecia pessoalmente e talvez Gaio até fosse um dos convertidos de João, visto que o apóstolo o identifica junto com seus filhos que andam na verdade, por cuja causa João diz que se alegra extremamente no versículo 4. Embora os pormenores da vida de Gaio, meus irmãos, permaneçam obscuros, o excelente caráter dele é ressaltado pelo apóstolo João em riquezas de detalhes aqui do verso 1 ao 8. Primeiro, João refere-se a Gaio como amado, e João faz isso 3 vezes. No versículo 1 ele diz, o presbítero ao amado Gaio, lá em 3ª João. E também ele faz a mesma coisa no início dos versículos 2 e 5. Usa essa palavra amado como vocativo para se referir a Gaio. E cada vez mais, meus irmãos, eu tenho a convicção de que o melhor comentário da Bíblia é a própria Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. E se nós quisermos entender o sentido em que João está usando essa palavra amado, nós devemos deixar que a própria Escritura nos diga o significado disso. No Novo Testamento, essa palavra aqui é usada de 2 maneiras. Pode se referir a alguém amado por outros crentes, e você pode ver um exemplo disso lá em Atos 15, 25. Abra por um instante em Atos 15, 25. Atos capítulo 15, verso 25, diz assim: pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo. Nossos amados, amados da igreja, amados pelos crentes, pela comunidade cristã. Mas também essa expressão amado, meus irmãos, pode designar alguém amado por Deus. Olhe rapidamente um exemplo disso em Romanos capítulo 1, verso 7. Veja um exemplo desse uso em Romanos 1, 7. Romanos 1, 7 diz: a todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, pode se referir a amados por outros crentes ou amados por Deus, e em meu parecer, as 2 ideias, amado pelos crentes e amado por Deus, estão envolvidas aqui. Gaio é primeiramente amado por Deus, assim como a senhora anônima, a quem João escreveu a sua 2ª carta, é, antes de tudo, uma eleita por Deus. E é por essa razão que João amava a senhora e mantinha comunhão com ela, porque ela estava na esfera de existência da verdade. E Gaio também é um eleito de Deus, visto que todo crente em Jesus Cristo é eleito e amado por Deus, é um eleito amado por Deus. Assim, é por causa que Gaio é amado por Deus que também João pode dizer, ou pôde dizer ao mesmo tempo, que o amava, o chamou de amado aqui. E o apóstolo confessou isso na 2ª parte do versículo 1, dizendo que Gaio é um crente a quem eu amo na verdade. Verso 1, parte B de 3ª João. É por isso, meus irmãos, que João diz não apenas que o ama, mas que o ama na verdade. Esse acréscimo é vital para o exercício do amor em qualquer contexto. É com base na verdade do Evangelho de Cristo que João e Gaio estão ligados, é isso que os une
É por causa que Deus amou Gaio com amor eterno e o transportou da esfera da mentira para a esfera da verdade, que João pode compartilhar o verdadeiro amor bíblico com Gaio. Nós devemos amar a todos biblicamente, assim como o Senhor ama justos e ímpios, mas não é disso que 3 João está falando. Está falando de um amor entre um crente e outro, entre crentes e crentes, e é esse amor que está em questão aqui, que está unindo Gaio e João. E eu reitero que essa ligação fraternal pode ter sido ainda mais pessoal, porque provavelmente João foi um instrumento de Deus para a conversão de Gaio. E Gaio, meus irmãos, progrediu muito espiritualmente desde a sua conversão. Por essa razão, João passa a demonstrar a sua alegria pela excelência do caráter ilibado de Gaio, e exemplar também. E então ele acrescenta um elogio dizendo que Gaio, além de amado, é um homem espiritualmente próspero. Verso 2, você vai acompanhando aí na sua Bíblia. 3 João, verso 2. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Para nós captarmos bem o que João diz aqui nesse versículo, eu sinto que eu devo considerar primeiramente o que João não está dizendo aqui, meus irmãos. Primeiro, João não está dizendo que Gaio está doente ou que ele tinha uma saúde debilitada. Alguns comentaristas equivocadamente entenderam que a saudação de João implicava isso aqui, mas nós devemos rejeitar essa interpretação, porque o que temos no versículo 2, embora incomum nas saudações epistolares do Novo Testamento, é apenas uma forma muito comum de saudação em cartas gregas antigas, em que era frequente o voto de boa saúde, o voto de saúde para os destinatários. E essa primeira negativa naturalmente diminui a força da segunda negativa que eu quero colocar aqui diante de vocês. João não está dizendo, meus irmãos, que bem-estar físico é o mais importante dos seus desejos em relação a Gaio. A expressão que a Almeida Revista Atualizada, a minha tradução, traduz como acima de tudo, não é boa essa tradução. Na maioria das vezes essa expressão significa em tudo e raramente acima de tudo. Nesse caso, é melhor a redação da paráfrase NTLH. Nesse caso, a NTLH foi melhor do que a ARA. Diz assim a NTLH: meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo e não acima de tudo, e que esteja com boa saúde, assim como está espiritualmente. Em outras palavras, o que João deseja é que Gaio esteja bem e fisicamente sadio em todos os aspectos da sua existência. Em terceiro lugar, João não está desejando especificamente prosperidade financeira para Gaio em acréscimo à saúde física. A palavra traduzida aqui como prosperidade significa literalmente ter boa viagem, e metaforicamente significa ter sucesso, ir bem em algo, desfrutar de circunstâncias favoráveis. E essa palavra está relacionada à prosperidade física de Gaio, e não à prosperidade financeira ou qualquer outro tipo de progresso físico material. Porque o segundo uso dela no versículo 2 estabelece aqui para nós um claro contraste entre o bem-estar físico e o bem-estar espiritual, entre o material e entre o imaterial. Então, o ponto de João aqui é que ele quer que a saúde física de Gaio seja tão boa quanto a da sua alma. Nada mais do que isso João está dizendo aqui. Então, esse versículo não pode ser usado, como alguns fazem, para justificar a desejo ou que Deus quer dar prosperidade financeira para os seus filhos como algo mais importante do que a sua saúde espiritual. Então, é claro que Deus pode abençoar a nós, as bênçãos materiais também vêm do Senhor, mas o que Deus tem de mais importante para fazer em nossas vidas não é nos tornar ricos materialmente, é nos tornar prósperos espiritualmente. E infelizmente tem crente, queridos, por conta dessa teologia da prosperidade, e mesmo aqueles que são de igrejas históricas, acabam confundindo, acham que necessariamente o fato de Deus dar algumas bênçãos materiais, que Deus está se agradando, que é uma pessoa especial, singular, que Deus de alguma maneira está se agradando da vida dele.
Não necessariamente. E nem significa que pobreza é desagrado de Deus. Então não confunda essas coisas. Eu tenho apartamento. Deus está me fazendo prosperar espiritualmente, é porque Ele está se agradando de mim. Querido, isso é mentalidade judaica. Os crentes do Antigo Testamento que achavam isso. Na verdade, os fariseus achavam isso. É por isso que quando o rico saiu da presença de Jesus, despedido, triste, uma das pessoas que encontraram com Cristo vivo e saiu da presença dele triste, os discípulos perguntaram: nesse caso, quem é que pode ser salvo? Se o rico, que na mentalidade deles era abençoado grandemente, não se salvou, quem pode ser salvo então? O que será dos pobres? Porque eles associavam prosperidade material com bênção divina, com agrado de Deus. Não necessariamente. Deus pode estar abençoando alguém materialmente, a pessoa pode estar trabalhando, prosperando, mas o coração está cheio de orgulho e desagradando a Deus. Amém, queridos? Faz sentido isso? Precisa isso estar firme na nossa mente. Então, lidando agora positivamente com a questão, o que João está expressando é apenas um desejo pastoral que Gaio esteja livre das limitações, debilidades e dores decorrentes da doença em todos os aspectos, assim como a alma está livre das enfermidades do pecado, a fim de que ele pudesse continuar exercendo o seu ministério de hospitalidade cristã sem restrições, como ele vinha fazendo até então para o benefício da igreja. Em outras palavras, João está praticamente dizendo aqui: meu caro Gaio, se a sua saúde física prosperar tanto quanto prosperou a sua alma, a igreja e a causa do evangelho só tem a ganhar por ter você servindo a Deus e os irmãos com vigor e fidelidade por muitos anos. Gaio, meus irmãos, era um homem tão espiritualmente próspero que João toma isso como referência para desejar a ele o costumeiro voto de saúde física das saudações epistolares antigas. O desejo de João é que a saúde do corpo corresponda à saúde da alma. O parâmetro de João para a vida física de Gaio é a vida espiritual. E eu louvo a Deus, queridos, por termos nas Escrituras um aberto elogio à condição espiritual de Gaio. E como isso foi colocado por João em relevo, foi colocado em relevo por ninguém menos que um apóstolo, um homem de íntima comunhão com Deus e que recebeu autoridade para falar como se fosse o próprio Cristo. Porque nós vivemos, meus irmãos, em dias em que a saúde e estética do corpo, bem como a prosperidade material, é supervalorizada em detrimento da condição espiritual ou em completa negação da realidade espiritual, de uma realidade espiritual. E isso tornou-se um modo imperativo de viver do homem pós-moderno. E lamento dizer que muitos crentes também têm obedecido cegamente aos imperativos culturais de cultuar o corpo, a personalidade. É claro que é legítima e bíblica a preocupação com a saúde física. As leis dietéticas do Antigo Testamento e relativas à higiene demonstram que Deus também se importa com a saúde física do seu povo. A própria circuncisão, além de um sinal de pertencer ao povo de Deus, também era um ato de higiene corporal. No Novo Testamento, Paulo insistiu para que Timóteo tomasse um pouco de vinho para melhor regular e equilibrar as suas funções corporais, em 1 Timóteo 5:23. E isso nos ensina que nós devemos usar todos os meios legítimos para preservar a nossa saúde, a fim de melhor servir ao Senhor. Veja bem, a Bíblia não fala de nada que não esteja no contexto da história da redenção. Às vezes alguns crentes pegam aquele versículo: o corpo é templo do Espírito Santo. Aquilo ali está falando no contexto de moralidade. Não está dizendo que o corpo é templo do Espírito Santo e que por isso eu devo cultuar meu corpo, e que está dizendo que eu devo ir para a academia. É correto, faça isso, mas o texto não está dizendo isso. O texto não está dizendo que é para você, porque tem o corpo do Espírito Santo, tem que viver como um fisiculturista na academia. Nada contra. Mas nós não podemos pegar versículos que não estejam falando de assuntos que não estão na história da redenção. Tudo que a Bíblia se propõe a dizer é aquilo que é necessário para a nossa salvação e está no contexto da história da redenção. Então é importante, façamos isso, mas nós não podemos desvirtuar aquilo que a Escritura está dizendo. Então nós devemos usar todos os meios legítimos para preservar a nossa saúde. Isso é um fato biblicamente. O problema é que alguns crentes investem tanto no bem-estar físico,
e pouquíssimo na saúde espiritual, que eu tenho o penosíssimo sentimento, meus irmãos, de que se lhe desejássemos uma saúde física correspondente à saúde da alma, a aparência dele seria praticamente de um cadáver, alguém pronto a morrer. Seria melhor nesse caso, se não quisermos pecar desejando a morte de alguém, que lhe desejemos somente uma saúde de ferro. Mas se prosperassem na alma, tanto quanto no corpo, assim como Gaio, nós teríamos mais bons exemplos de piedade e vigor espiritual na igreja, dignos de elogios, do que maus exemplos de vaidade e carnalidade, dignos de repreensão, como Diótrefes, o ambicioso. E João, meus irmãos, pôde estabelecer a condição espiritual de Gaio como paradigma, porque alguns crentes que conviviam com Gaio foram até João e falaram sobre como ele conduzia-se na verdade, como ele era um exemplo, como ele vivia de modo irrepreensível. E embora a saúde física tenha seu lugar de importância, o que alegrava mesmo João não era a boa saúde dos crentes, era a prosperidade espiritual de Gaio. Olha os versículos 3 e 4. Versos 3 e 4. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade. Como tu andas na verdade, não tenho mais alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. A maior alegria de João era o progresso espiritual dos seus filhos. Nós não sabemos exatamente quem são esses irmãos que deram bom testemunho de Gaio, nem a razão de visitarem a João. Provavelmente eram os missionários mencionados nos versículos seguintes aqui dessa carta, que foram enviados por João e hospedados por Gaio, mesmo sem que Gaio os conhecesse. O que sabemos, porém, é que João diz que eles deram relatórios sobre Gaio, destacando duas coisas que definem a prosperidade espiritual de Gaio. Primeiro, a verdade de Gaio, testemunho da tua verdade. Eles deram testemunho da tua verdade, Gaio. A expressão aqui, tua verdade, indica a fidelidade de Gaio à verdade do Evangelho. É isso que significa essa expressão aqui. E ele demonstrou isso ao hospedar pregadores itinerantes da palavra de Deus. É por isso que a NVI e a NVT traduziram fidelidade, tua fidelidade, em lugar de tua verdade, e traduzem corretamente. Gaio foi fiel à verdade, a hospedar aqueles que trazem a verdade, em contraste com Diótrefes, que foi desleal à verdade quando se recusou a receber verdadeiros homens de Deus. Então a primeira coisa que contaram a João sobre Gaio foi a respeito da fidelidade dele em relação à verdade do Evangelho. O segundo elemento da prosperidade espiritual de Gaio é o fato de que ele vive de acordo com a verdade, diz o texto. Isso quer dizer que Gaio vive na prática da verdade do Evangelho. Ele se mantinha no caminho fielmente, sem se desviar. E isso envolvia obedecer o mandamento de ser hospitaleiro, mesmo com desconhecidos, o que ele evidentemente estava fazendo ao abrigar missionários estranhos e fornecendo a eles cuidado e assistência para que eles pregassem a verdade de Deus. Perceba, queridos, que os elogios de João para Gaio estão relacionados em primeiro lugar e acima de tudo ao compromisso de Gaio com a verdade. E só depois, no versículo 6, João fará alguma menção sobre o caráter amoroso de Gaio. E aqui nós temos um princípio absoluto no caso dos crentes. A verdade sempre precede o exercício do amor, porque o verdadeiro amor flui da obediência à verdade, é a verdade que rege a prática do amor. Isso é verdade para a senhora, isso é verdade para Gaio, isso é verdade para nós hoje. O amor sempre deve ser exercido nos domínios da verdade, nunca a parte da verdade. E isso revela, meus irmãos, que Gaio está construindo sobre a verdade o seu ministério de cooperação missionária. A política de portas abertas de Gaio procede não de um impulso sentimental ou de uma compassividade irrefletida, como a senhora a quem João escreveu a sua segunda carta. Gaio também é o direto oposto de Diótrefes, cujo ministério estava sendo edificado sobre orgulho e ambição. Gaio é completamente diferente desses dois personagens bíblicos aqui. E isso fez de Gaio um sublime exemplo de lealdade
à verdade. Ele é um homem espiritualmente próspero porque ele é apegado à verdade. E tudo que ele faz é dentro da esfera de existência da verdade bíblica. Não há prosperidade espiritual e ministério frutífero, meus irmãos, a parte da verdade. É importante que você note que João não elogiou Gaio por causa do seu amplo conhecimento da verdade, por causa da sua erudição teológica, mas por causa que Gaio andava na verdade, vivia o evangelho. O crente deve apenas não conhecer a verdade, mas viver a verdade. E viver a verdade é a prova final de alguém que realmente conheceu a verdade, que assimilou no cérebro, que realmente conheceu a verdade como ela deve ser conhecida. Um conhecimento que não produz prática é uma mentira hipócrita. Um crente que pratica a verdade, que sabe, é mais digno do que um crente que sabe a verdade, mas não a pratica. É mais digno do que um crente cheio de conhecimento teológico e todavia orgulhoso e não pratica o que sabe. É muito mais digno aos olhos de Deus um crente que conhece a verdade, que sabe e a pratica. O que você tem feito com a verdade que você tem aprendido? Seria a preocupação máxima de sua vida como viver aquilo que você sabe e assim agradar a Deus? Você sai de um culto após ouvir a pregação da palavra de Deus, buscando em oração colocar em prática a verdade na sua vida? Ou você sai criticando o pregador, jantando o pastor? Como é que você sai daqui? Essa a ocupação, a preocupação da sua vida? Meus irmãos, eu já estive em mesas que eu preferi me retirar, de pessoas que aproveitaram para falar mal do pastor após o culto. Ao invés de se ocuparem, às vezes estão olhando como está falando. Às vezes estão preocupadas até ou deslumbradas com a eloquência do pregador, com aquele pregador convidado que veio e falou arrebatadoramente e depois foi carregado numa carruagem de fogo para o céu e ninguém mais viu. Mas deixaram de perceber que deveriam se ocupar de obedecer à verdade que têm aprendido. A espiritualidade de um crente não é medida pela sua frequência à igreja ou a quantidade de sermões que ele ouve, mas sim por quanto ele pratica a verdade que ele sabe. Herodes gostava de ouvir João Batista, ficava impressionado com os sermões de João Batista, mandava chamar João Batista, temia João Batista, achava ele um homem santo, tinha os seus pregadores prediletos, mas era um imoral, que estava num casamento ilegítimo e gostava de olhar mulheres dançando sensualmente na sua frente, como a filha da mulher com quem ele estava casado. Devemos buscar praticar a verdade, meus irmãos, e isso se aplica a mim quando estou pregando o sermão. Às vezes eu saio daqui, e eu não estou falando isso para me vangloriar nem nada, mas pedindo graça: Senhor, me ajuda, eu vou para casa, me ajuda a viver aquilo que eu estou pregando, me ajuda a colocar em prática. Não interessa o seu conhecimento teológico, não interessa nada disso. O seu conhecimento bíblico, disse Leonard Ravenhill, será usado contra você no dia do juízo, se você não praticar. Isso está claro na sua e na minha mente. Meus livros vão clamar contra mim no dia do juízo. Meus livros que estão na biblioteca do meu quarto vão clamar contra mim se eu não viver aquilo que eu estou pregando. Eles vão testemunhar contra mim. Então não me interessa quantos livros alguém tem, que cursos fez. Está vivendo a vida que está de acordo com a verdade? As cartas de João, meus irmãos, nos dão um excelente esboço dos estágios e processos da verdade na vida dos crentes. 1 João nos mostra que você entra em comunhão com Deus através do arrependimento de pecado e fé em Cristo. 2 João nos diz que você deve prosseguir em conhecer a verdade sobre Jesus. E 3 João mostra que você deve viver a verdade, configurar sua vida de acordo com a verdade, praticar a verdade em amor. E foi esse compromisso de Gaio com a verdade que arrancou elogios de João e o levou a fazer um comentário geral no versículo 4, que explica a razão de ele ter ficado tão contente
ao receber notícias da vida espiritual vibrante de Gaio. Eu fiquei sobremodo alegre, diz João, porque não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Quando João, meus irmãos, diz meus filhos, o pronome possessivo meu aqui é enfático no grego. E isso, reitero, pode significar que Gaio tenha sido convertido sob o ministério de João. Quando João escreve a sua primeira carta, ele refere-se aos crentes como filhinhos, de modo geral. Mas aqui, a construção no grego mostra que ele é mais enfático e pessoal. Meus filhos, ele diz. E é perfeitamente natural, meus irmãos, que os pastores se alegrem pelo compromisso dos crentes de modo geral com a verdade, independentemente de serem ou não seus filhos espirituais. Mas se Gaio era mesmo um filho de João na fé, então a alegria que o apóstolo experimentou foi duplamente superlativa, pois um pastor, meus irmãos, não tem a garantia de que todos os convertidos sob o seu ministério conduzirão as suas vidas de acordo com a verdade do Evangelho e se tornarão espiritualmente prósperos, a ponto de obter bom testemunho geral. Portanto, é uma alegria especial João poder ouvir que Gaio, seu amado filho, anda na verdade. João relaciona duas vezes essa expressão a Gaio, primeiro no versículo 3 e em seguida no versículo 4. No Novo Testamento, a palavra andar é uma metáfora para indicar como o indivíduo se conduz na vida diária. É uma das metáforas preferidas de João para a vida cristã, para a comunhão com Deus. Outras 11 vezes, melhor dizendo, pelo menos, ele usa essa palavra em seus escritos. E geralmente a referência é sobre andar na luz ou nas trevas, principalmente em 1 João. E aqui em 3 João a referência é sobre andar na verdade. Isso diz respeito a uma vida que move-se continuamente controlada pela verdade, de um modo habitual regulado pela verdade. João experimentou uma alegria superlativa, meus irmãos, porque Gaio estava vivendo controlado pela verdade, em obediência à verdade, conduzindo-se no caminho da obediência. Assim, a prosperidade espiritual de Gaio, além de lhe conferir benefícios pessoais e regular a sua prática ministerial, promovia também alegria à sua liderança. Promovia a maior alegria que um ministro da verdade pode experimentar no ministério, a obediência dos crentes à verdade. Diótrefes, por outro lado, era um crente espiritualmente pobre, um mau exemplo que promovia a maior dor que um ministro da verdade pode experimentar no ministério, a indiferença e desobediência em relação à palavra de Deus e a insubmissão a lideranças. A gente vai ver mais adiante que a insubmissão estava envolvida no ministério de Diótrefes aqui. Ele se recusou a submeter a autoridade do último apóstolo vivo. Imagina quanta insubmissão no coração desse homem. Por essa razão, o Espírito Santo exortou através do autor sacro em Hebreus 13:17. Ouça: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. O maior prejudicado de um ministro que faz o seu trabalho pesado, sem alegria, sob desobediência e submissão, são os próprios liderados. No final das contas, é o que o autor de Hebreus está dizendo. Quando um crente progride espiritualmente, alinhando crença e conduta, meus irmãos, doutrina e prática, ele está promovendo a maior alegria que um pastor pode experimentar no ministério. É isso que todo pastor deseja, meus irmãos, que todos os crentes se tornem um exemplo de prosperidade espiritual, de lealdade e amor à verdade, como o próprio pastor está buscando ser também pela graça e misericórdia de Deus. É para isso que o pastor ora e trabalha arduamente, a fim de que Deus receba a glória em vidas moldadas pela verdade do Evangelho e que se tornam bons exemplos. Você quer dar um pouco de alegria ao seu pastor? Você não precisa ficar bajulando os seus líderes, paparicando-os de diversas maneiras, dando presentes, embora essas possam ser manifestações legítimas de carinho. Apenas viva a verdade e eles vão fazer o seu trabalho com alegria e você vai ser beneficiado. Obedeça à verdade. Fora com a insubmissão, fora com a desobediência, fora com o orgulho, fora com os ouvidos moucos e duros. Isso vai dar alegria, apenas viva a verdade. Há pastores, queridos, cuja maior alegria
consiste em estudar e ensinar. O estudo e o ensino é um fim em si mesmo. E todos aqueles que labutam no ensino, como professores de EBD e seminaristas, podem cair nesse engano. Mas o bom pastor, ele não se realiza apenas em ensinar. Ele não é um assalariado egoísta. Ele se alegra em ver os crentes obedecendo à verdade, vivendo a verdade. E ele não descansa enquanto isso não se tornar uma realidade. Ensinar 1000 sermões no púlpito, meus irmãos, não é comparável à alegria de ver um Gaio progredindo espiritual de maneira robusta e forte. Nada se compara a isso. Gaio é um bom exemplo do tipo de vida que um pastor deseja moldar no seu povo. Portanto, o florescimento espiritual de Gaio produziu uma alegria hiperbólica em João. E então João acrescenta no versículo 5, como Gaio estava demonstrando seu compromisso com a verdade no contexto em que ele vivia. Como é que a obediência dele à verdade estava se demonstrando dentro do seu contexto. Verso 5. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros. Os irmãos a quem Gaio ajudou, meus irmãos, são os pregadores do Evangelho, como os versículos seguintes deixam claro. Aquilo que Gaio praticou para com esses pregadores, mesmo que fossem estrangeiros, era acolhê-los, o contrário do que estava fazendo Diótrefes, e que se recusava a acolhê-los. E esse acolhimento da parte de Gaio envolvia dar abrigo, alimentação e talvez dinheiro para auxiliá-los em suas necessidades e promover condições de continuarem suas viagens missionárias. E o amor de Gaio é valorizado ainda mais quando João destaca que Gaio estava disposto a amar até mesmo os irmãos que não conhecia. Uma vida cristã genuína, meus irmãos, um bom exemplo moldado pelo Evangelho, uma vida espiritual próspera, sempre impacta as pessoas ao seu redor, sempre afeta de uma maneira positiva quem cruza no seu caminho. E no caso de Gaio não foi diferente. Os missionários ficaram impressionados com o serviço humilde e amoroso de Gaio, de modo que quando voltaram a Éfeso, destacaram isso diante de toda a igreja, da qual João provavelmente era pastor no final do primeiro século. E nós vemos esse testemunho dos missionários no versículo 6, quando João diz: os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Amor e verdade são inseparáveis, meus irmãos. Essas são duas virtudes da vida próspera de Gaio, da vida espiritualmente próspera de Gaio. E isso nos fornece um excelente exemplo de equilíbrio cristão. Ele defendia a verdade praticando o amor. Ele não era um defensor da verdade taciturno, austero, sombrio, isolado. Não era o caso de Gaio. Ele era um cristão vibrante. E seu amor pela verdade brilhou diante de todos. Ele não estava escondido como uma candeia, como uma luz debaixo de uma candeia. Mas Diótrefes separou o amor da verdade e tornou-se um líder ambicioso e estreito, rígido, duro, inflexível. O amor não permitiu que Gaio, meus irmãos, se tornasse orgulhoso. O grande princípio da fé cristã é a obediência. Essa obra que o Espírito Santo faz na nossa vida, nas nossas vidas. Render a nossa vontade à verdade de Deus. Mas só o princípio não é suficiente, assimilar princípios não é suficiente para nos tornar humildes. E aqui está o equilíbrio na vida de Gaio. Ele estava sendo verdadeiro, estava pegado à verdade. E isso estava incomodando os falsos líderes, mas ele também estava sendo amoroso. O amor não permitiu que ele se tornasse orgulhoso, duro e desconfiado. Embora falsos mestres estivessem à solta, procurando destruir a comunhão da igreja, o amor lembrou Gaio de que também estavam por aí, mundo afora, verdadeiros homens de Deus, fervorosos em espalhar a verdade de Cristo. Então, Gaio estava demonstrando a sua fidelidade ao amar missionários fiéis à verdade. Por isso, João o encoraja a continuar em seu ministério de amor e generosidade, quando outros pregadores da verdade, enviados pela igreja de Éfeso, saíssem em uma nova viagem missionária, conforme nós lemos na parte B do versículo 6. Bem farás, aconselha João, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Quando João diz aqui bem farás, ele está usando uma expressão cujo equivalente em português é por favor.
Então João está aqui pedindo encarecidamente que Gaio continue a encaminhar os pregadores fiéis à verdade em sua jornada missionária. A palavra traduzida aqui como encaminhar torna explícito o tipo de apoio que estava implícito até aqui nessa carta. Essa palavra envolve prestar auxílio a alguém com dinheiro, comida e tudo mais que for necessário para realizar uma viagem. Paulo usa essa palavra quando escreve aos romanos, solicitando a ajuda deles para sua viagem missionária à Espanha. Ouça o que Paulo diz em Romanos 15, 23 e 24. Mas agora, ele escreve aos romanos, Romanos 15, 23 e 24. Não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha estarei convosco, e que para lá seja por vós encaminhado, aqui está a palavra, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. E João acrescenta que o encaminhamento deve ser de acordo com um alto padrão, de modo digno de Deus, ele diz na sequência da terceira carta. Talvez, meus irmãos, João tenha feito esse acréscimo porque temesse que Gaio desanimasse e relaxasse em seu amor sacrificial diante das tentativas de Diótrefes de dissuadi-lo a mudar o seu procedimento hospitaleiro. João quer que Gaio continue desenvolvendo seu ministério de apoio missionário, não de qualquer maneira, mas de modo digno de Deus. A NVI e a NVT traduzem essa expressão como de modo agradável a Deus. Corretamente, é uma boa tradução, porque João quer que Gaio continue cuidando dos missionários como homens enviados por Deus, porque isso certamente agradaria a Deus, que é o objetivo maior de toda boa obra. Gaio estava fazendo sozinho, meus irmãos, o trabalho que a igreja deveria fazer, mas Diótrefes não permitia. Embora Diótrefes estivesse descontente com o serviço de Gaio, Deus se agradava do trabalho de Gaio, porque Gaio estava tratando os missionários verdadeiros como Deus os trataria. Gaio estava dando a eles o que Deus daria. Eles estavam sendo enviados pelo apóstolo João, referendados, homens humildes, fiéis à verdade, enviados pela principal igreja da Ásia Menor. E Gaio está dando um bom tratamento a eles porque eles são missionários fiéis. Está tratando eles de modo digno de Deus. E o bom exemplo de Gaio nos ensina que Deus deseja que a igreja não apenas libere os missionários, que permita que eles saiam em missão. A igreja deve dar todo o apoio e auxílio de modo agradável a Deus. Se a igreja não está disposta a dar tudo o que for necessário para encaminhar os missionários de modo digno de Deus, não deve enviá-los, porque isso não é agradável a Deus. Deve estar disposta a fornecer todo o auxílio necessário, senão não considera-se missionário. E devemos estar dispostos a nos envolver pessoalmente na causa missionária, à luz do exemplo deste indivíduo chamado Gaio, que continuou mobilizando o avanço da obra missionária, apesar de toda indiferença e oposição. Então João aconselha Gaio a continuar prestando assistência aos missionários, e a fazê-lo de acordo com o padrão do caráter de Deus, tendo como padrão o caráter de Deus. Em seguida, o apóstolo aponta 3 razões ou motivos para justificar o seu pedido a Gaio. Em primeiro lugar, diz João no versículo 7, pois foi por causa do nome que saíram. Verso 7, era comum os judeus se referirem a Deus como o nome, Hashem, porque eles tinham medo de usar o nome de Deus levianamente. E na época do Novo Testamento, quando os judeus se converteram e entenderam que Jesus Cristo era o Deus de Israel, eles passaram a designar Jesus como o nome, em reconhecimento da divindade do Cristo exaltado, como em Filipenses capítulo 2, verso 9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo o nome. Portanto, o nome ao qual João se refere é evidentemente Jesus Cristo, e o fato de João usar essa expressão nos lembra que João era um judeu convertido e ao mesmo tempo sugere que Gaio também poderia ser um judeu convertido, o que é reforçado pelo uso do termo gentios no versículo seguinte, que era a maneira característica dos judeus se referirem aos não-judeus. Então, o primeiro motivo é por causa de Jesus Cristo. Isso significa desejar que Jesus Cristo seja conhecido e adorado entre todos os povos, a fim de que Deus receba a glória, a honra e louvor. Em segundo lugar,
Gaio deveria continuar apoiando os missionários, porque eles saíram em missão, de João na parte B do versículo 7, nada recebendo dos gentios. E ao dizer isso, é óbvio que João está indicando a necessidade de os missionários receberem sustento apropriado, visto que não se espera que os que não conhecem a Jesus apoiem a obra de tornar Jesus conhecido. Se os crentes que conhecem a Jesus, se os crentes que conhecem a Jesus e experimentam o poder de Deus para a salvação, não apoiarem os que pregam o Evangelho, quem mais irá apoiar? Ninguém. É a resposta à pergunta retórica, é a resposta óbvia. E em terceiro lugar, Gaio deveria continuar no seu bom exemplo de serviço amoroso e humilde aos pregadores da palavra de Deus, porque assim, enquanto cristãos, diz João no versículo 8, nos tornamos cooperadores da verdade. Em sua segunda carta, João tinha ensinado que se alguém demonstrasse até mesmo um simples gesto de afeição e simpatia a um falso mestre, como uma saudação, estaria cooperando com a mentira. Aqui em 3 João, o apóstolo mostra o outro lado da moeda, que ao apoiar missionários fiéis à verdade, nós entramos em parceria com a própria verdade. E essa ligação com a verdade, que vem através do apoio a missionários fiéis à verdade, é tão real, que a Escritura nos diz, meus irmãos, que aquilo que um recebe de Deus como recompensa, o outro também receberá na mesma proporção. Mateus capítulo 10, do verso 41 ao 42, diz o seguinte: quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem dera beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então, se Gaio continuasse apoiando os ministros da verdade, estaria envolvido de uma maneira real com a verdade, e não meramente simbólica, como se ele próprio fosse um pregador missionário. Que belo incentivo, meus irmãos, para se envolver com a obra missionária, não? É um exemplo digno de elogios aos olhos de Deus, não apenas os que vão ao campo missionário, mas todos aqueles que apoiam a obra missionária. O exemplo de Gaio revela a nós que pequenos gestos de obediência são de grande valor e estima para Deus, quando praticados por meio da fé e para a glória do seu nome, como a oferta da viúva, a mulher que enxugou os pés de Jesus com os cabelos, ou simplesmente hospedar alguns missionários e cooperar com o seu sustento. Ao passo que realizações motivadas por ambição e orgulho são desagradáveis a Deus, como o exemplo de Diótrefes. Às vezes nós podemos ser tentados, queridos, a realizar grandes coisas, querer fazer grandes coisas, conquistar notoriedade e destaque na igreja, estar à frente, e esquecermos que o que Deus quer é apenas que obedeçamos em todos os aspectos, mesmo nas pequenas coisas e quando Deus não está vendo, inclusive. Gaio não imaginava que o seu exemplo ia ser posto para a posteridade. Adoniran Judson, quando afundou num caixão no mar, sem que ninguém o conhecesse, em completa obscuridade e sem frutos, não imaginou que nós conheceríamos o seu exemplo. E se você realmente ama a verdade, se você acredita que é um crente amoroso, siga o exemplo de Gaio, sigamos o exemplo de Gaio e demonstre em todos os aspectos, inclusive apoiando o trabalho missionário e não sendo indiferente a ele. E algum dia, quando você chegar no céu, receberá certamente a sua recompensa, mesmo sem nunca ter pregado oficialmente, sem nunca ter pregado um sermão na sua vida, e mesmo que no meio da igreja haja alguém que queira bloquear esse amor, porque muitos que pregarão vários sermões no púlpito como Diótrefes, não receberão recompensa de profeta por causa do seu orgulho e ambição. E Gaio está aqui para nós como um bom exemplo, queridos, como um bom exemplo. E ele é chamado de amado, 3 vezes, amado do Senhor, amado pelos crentes. E nós louvamos a Deus, porque temos o exemplo vigoroso deste cristão. Deus não está interessado apenas em conhecimento teológico, senão teríamos e nos daria uma teologia sistemática como revelação.
mas ele coloca bons exemplos, pessoas que incorporaram a verdade, para que nós pudéssemos segui-lo, como uma boa recomendação da pessoa de Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Pai, ajuda-nos a seguir a verdade. Incorpore a verdade em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.